A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, vocês não imaginam isso. Já há quase 3 meses que eu não tenho podido pregar, por um problema nas cordas vocais que está sendo tratado, e hoje é um teste autorizado pela doutora fonoaudióloga. E depois vamos ver o resultado disso. Mas o maior prazer não é apenas fazer um teste de voz. O maior prazer realmente é compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido. Nós estamos nesse ano do Para Servir, numa série muito especial chamada Anônimas Improváveis. E essa série tem trazido um desafio para cada pastor que vai pregar. São personagens extraordinárias. Algumas delas que a gente nem imagina que estejam na Bíblia. Talvez você até tenha lido, mas passou desapercebido. Você nem notou aquilo que aconteceu. Nós estamos abordando essas mulheres anônimas improváveis, não por causa das mulheres em si, mas pelo exemplo que elas deixaram para mulheres e para homens. Atitude que elas tiveram que mudaram a história na sua época. Apesar de ser difícil de a gente pesquisar sobre a vida dessas mulheres, quando a gente para focar como se fosse com um microscópio, para conhecer todos os detalhes que envolvem a citação bíblica dessas mulheres,
a gente fica surpreso, como essa história que eu quero compartilhar com vocês. Só que antes, eu preciso contar alguma coisa sobre a minha vida, e vocês precisam me conhecer um pouco melhor. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo que faz. Se fosse fazer uma comparação entre um radar, eu seria um telescópio, pequenininho, focado nos mínimos detalhes, e eu não consigo ver nem ouvir nada que esteja acontecendo ao meu redor. Pode ter um terremoto, pode ter uma tempestade, pode cair o mundo, e se eu estou focado numa coisa, eu estou focado naquilo, e para mim eu não percebo nada do que está acontecendo ao meu redor. A Maldi, a minha esposa, é exatamente o contrário. A Maldi, ela não só tem um radar ligado 24 horas por dia, como o radar é giratório. Ela percebe tudo que acontece ao redor dela o tempo todo, escuta tudo, sabe tudo e vê tudo. Eu não vejo nada, mas ela vê tudo, graças a Deus por isso que nós estamos casados há quase 50 anos. A história desta mulher é de alguém assim, do tipo da Maldi. A gente não sabe nada dessa mulher, a não ser o que ela fez. Um gesto só, uma coisa só um ato desta mulher. A gente não sabe se ela era jovem, se ela era idosa, a gente não sabe se ela era branca, se ela era negra, a gente não sabe se ela era alta ou se ela era baixinha, a gente não sabe se ela era rica, se ela era pobre, a gente nem sabe se ela era casada ou se ela era solteira. A gente não sabe nada, inclusive o nome dela. Nada. Nem onde ela nasceu, nem depois onde ela morreu, nem onde ela vivia, nós não sabemos nada, a não ser esse episódio que a Bíblia narra a respeito desta mulher. Esta mulher, ela serviu de uma forma anônima e extremamente improvável. Isso significa que qualquer um de nós, a qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser usado por Deus para servir uma causa extraordinária. Eu estou chamando essa mensagem de Com o Radar Ligado, porque assim me pareceu ser esta mulher. E a ação desta mulher mudou a história do povo de Israel. Nós vamos conhecer essa história. Essa história pode começar com Gideão. Gideão foi um dos maiores juízes do povo de Israel. A época dos juízes era aquela época em que a Bíblia narra de extrema dificuldade, de desobediência, de corrupção, de maldade, de imoralidade, de idolatria. Um tempo terrível para aquele povo. E Deus levantava juízes durante aquele período para proclamar a sua verdade, para condenar o pecado. E um desses homens que Deus levantou foi Gideão, que além de tudo foi um general, um homem de guerra, um batalhador, que fez muitas conquistas em defesa do povo de Israel. Ele foi um grande homem, mas não foi muito dedicado à sua família. Vocês podem imaginar, ele teve mais de 70 filhos. Você pode até dizer, era bastante dedicado à família, né? Eu não sei se era dedicado à família. Ele teve, nem era sua esposa, porque ele teve muitas mulheres.
Este homem teve um filho com uma mulher da cidade de Siquém. E esta mulher criou este filho com o nome de Abimeleque. O nome Abimeleque significa: o meu pai é o rei. O meu pai é o rei. Eu sou um filho do rei. Ele foi criado assim. Ele foi criado para ser um sucessor de Gideão. E ele acreditou nisso desde criança. Quando seu pai morreu, ele foi para a cidade do seu pai e matou todos os seus irmãos, exceto um que conseguiu fugir, chamado Jotão. Porque ele queria ser o único herdeiro do seu pai e queria reinar sobre Israel. E por isso matou todos os seus co-irmãos, meio-irmãos, apenas um que fugiu. E depois de fazer isso, ele se autonomeou o rei de Israel, o governante de Israel, o grande juiz de Israel. E ele foi extremamente impiedoso. Ele conquistava as cidades de uma forma terrível. Ele colocava fogo nas cidades, matava as pessoas que não queriam se submeter a ele. E assim ele foi dominando uma cidade, dominando a outra, e quando não se submetiam, ele tacava fogo e matava todo mundo. Um homem muitíssimo cruel, terrível. Uma das cidades que não quis se submeter a ele se chamava Tebes. E ele foi e matou, venceu os soldados, venceu a cidade, pôs fogo nas casas, mas uma grande parte da população da cidade fugiu para uma torre. Eles faziam algumas torres que tinham um muro na frente, e era uma torre grande, e em cima desta torre tinha um alpendre, um tipo de solar, onde as pessoas poderiam ficar. Então, todas as pessoas que puderam se esconderam naquela torre e subiram para aquele solar. Ele já tinha colocado fogo em torres, exatamente como essas. Punha fogo na porta, entrava e punha fogo nas estruturas de madeira, e toda aquela torre acabava queimando e matando todas as pessoas que lá estavam. Olha como a Bíblia conta essa história, em Juízes capítulo 9, versículos 51 até 54. Diz assim a palavra de Deus: no meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram para o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher, e aqui está a nossa personagem, anônima e improvável, uma mulher que estava no terraço, jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou o seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Bom, vamos ver
um pouquinho desse contexto. O que é essa pedra de moinho? Vocês vão ver uma foto. Essa pedra de moinho tinha um buraco no meio onde se colocava um eixo e ela girava em cima de uma base onde se colocavam os grãos para moer. Todo tipo de grão que tinha que ser moído. Então essa pedra podia ser uma pedra bem grande, mas podia ser uma pedra pequena para uma família que tivesse o seu moinho em casa. Embora essa pedra pudesse pesar 40, 50, 60 ou mais quilos, quando ela estava de pé, ela era facilmente empurrada. Uma criança podia empurrar uma pedra como essa. Então foi exatamente isso que aconteceu. É muito interessante que os críticos da Bíblia dizem, vejam só como a Bíblia ela conta histórias falsas. Como que uma mulher pegou uma pedra de moinho? Ela não pegou a pedra. Ela não levantou a pedra. Ela simplesmente empurrou a pedra para a beirada, como eu estou aqui assim, ó. Pego a pedra, empurro, vejo ali, ó, o homem está ali embaixo, ó, empurro, a pedra cai na cabeça do homem. Simples assim. Não façam isso em casa, é perigoso, certo? Nem com Abimeleque, nem com ninguém. A figura seguinte é uma ilustração, uma pintura, que mostra a porta, que mostra o muro e a pedra caindo na cabeça desse general chamado Abimeleque. Ele tinha muitos soldados à sua disposição, mas ele fazia questão de pôr fogo na porta. Aquela porta estava bem trancada, e vocês imaginam, para colocar fogo numa porta, você tem que fazer uma fogueirinha ali perto. Então, ele devia estar agachado, ele devia estar perto da porta, pegando alguns gravetos, colocando ali para fazer fogo. Aquela mulher percebeu que ele estava fazendo isso. Então ela pegou a pedra, viu exatamente onde ele estava, pegou a pedra, rolou a pedra. O que a gente sabe dela é que ela tinha boa pontaria, porque a pedra caiu exatamente no alvo. Então essa é a história. Agora, o que nós podemos aprender com esta mulher? E eu quero fazer alguns destaques. Por exemplo, ela percebeu uma oportunidade de servir o seu povo, de servir o seu Deus. Ela viu a situação em que um rei inimigo estava para destruir todos os habitantes da sua cidade. Ela viu que tinha uma pedra de moinho. E sem hesitar, ela rolou aquela pedra até a beirada e fez aquela pedra cair bem em cima da cabeça daquele comandante. Ela percebeu uma oportunidade de servir o seu povo. Ela percebeu a hora certa, porque assim, ele estava ali fazendo fogo. Se ela deixasse passar alguns minutinhos, ele já ia fazer o fogo e ia sair dali. E aquela pedra não podia mais cair na cabeça dela. Aquela pedra não podia ser jogada, ela só ia cair bem rente àquela beirada. E aquele homem estava bem ali. Era questão de minutos e ele já não estaria mais ali. Ela tinha que fazer alguma coisa naquela hora. Ela percebeu que aquela era a hora certa. E ela rapidamente tomou a iniciativa de fazer o que ela percebeu que ela podia fazer. Ela percebeu que ela devia fazer aquilo. Ninguém tinha pensado nisso. Ela não queria perder tempo explicando nada para ninguém. Havia uma emergência, uma urgência naquele ato. E ela simplesmente foi e fez aquilo que ela percebeu que tinha que ser feito. Meu pai tinha esse hábito.
Quando eu dizia para ele, ele tinha uma oficina, muitas máquinas, e eu nasci dentro dessa oficina, trabalhando, brincando com essas máquinas, fazendo coisas para mim mesmo, meus brinquedos, eu mesmo que fazia, era uma tornearia de madeira. Eu lembro muitas vezes de que eu dava sugestão para meu pai. Pai, por que a gente não faz isso, isso, isso? Ele dizia, rapaz, essa é uma boa ideia, você pode fazer. Aquela mulher percebeu que ela podia fazer uma coisa, ela não esperou pelos outros. Ela simplesmente foi e ela mesma fez. Ela assumiu o protagonismo daquilo que precisaria ser feito. É interessante pensar que essa mulher também considerou a sua tarefa uma missão. Ela não sabia totalmente tudo o que iria acontecer, mas era muito comum nas histórias de guerra daquela época que se o comandante, o general fosse morto, o exército dele fugia, se recolhia. Então ela sabia que aquele gesto podia ter uma consequência muito, muito importante. Ela assumiu aquilo como a missão da sua vida. Ela estava ciente de que aquele seu pequeno gesto poderia salvar o povo da sua cidade. É muito interessante também que ela percebeu que Deus podia estar naquele ato e naquela missão. O Deus de Israel poderia salvar o seu povo através daquele simples gesto de rolar aquela pedra. Ela sabia que precisava da ajuda de Deus, da bênção de Deus, da mão de Deus para salvar o seu povo. E ela fez, com todo o seu coração, aquilo que só Deus poderia abençoar, mas que naquele momento era ela que deveria fazer. Essa história gerou um resultado impressionante. Nós vamos ler lá em Juízes capítulo 9, a partir dos versículos 55, versículo 55 até o 57. Vejam só o que diz. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Todo aquele povo que estava lá na torre. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito ao seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém, que era a cidade dele, do Abimeleque, por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Jotão foi aquele filho que conseguiu fugir. E ele depois voltou para a sua cidade e fez uma profecia. E aquela profecia se cumpriu. Está escrito assim, cumpriu a maldição de Jotão, filho de Gideão. Vamos ver isso. A libertação para todos os israelitas. Assim que eles viram aquele comandante morto, todos eles que estavam naquela torre voltaram seguros para sua casa. Não tinham mais inimigo. O castigo caiu sobre a cabeça, literalmente, sobre a cabeça do Abimeleque. Aquele rei usurpador e sanguinário foi devidamente castigado.
O castigo caiu sobre os líderes da cidade de Siquém, os homens que deram apoio para Abimeleque, os homens que fizeram o exército de Abimeleque, também foram mortos. Cumprimento da maldição de Jotão, quando ele fugiu e voltou, como eu disse, para a cidade, ele profetizou contra elas e disse assim, para a cidade de Siquém. Juízes capítulo 9, versículo 20. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. O grande instrumento de guerra de Abimeleque era fogo. E o fogo de Deus se voltou contra ele. Aquela mulher foi usada nas mãos de Deus para castigar os seus inimigos e para trazer a paz de Deus e abençoar todo o seu povo. Isso gerou muitos anos de paz sobre Israel. Se a gente continuar lendo a história, nos capítulos seguintes, nós vamos descobrir que os próximos 2 juízes, um que se chama Tolá e outro que se chama Jair, que nós também não conhecemos muito, mas ambos foram juízes e somado, o Tolá, ele foi juiz durante 23 anos, e o Jair foi juiz durante 22 anos. Somados os dois, Israel teve 45 anos de paz. Nenhum inimigo guerreou contra Israel durante 45 anos. O maior período de paz da época dos juízes. Aquela história ganhou fama e colocou medo nos inimigos de Israel. E ninguém mais ousou se levantar contra o povo de Deus ou sequer um rei usurpador. Deus era quem levantava a autoridade no povo de Israel. Eu quero trazer algumas conclusões para vocês. A história é simples. Eu só fiz uma narrativa dela. Mas o que ela tem a ver conosco? Eu gostaria que você, agora, olhasse para um resumo das atitudes desta mulher e pensasse um pouco sobre sua vida. Essa série Anônimas e Improváveis é para mexer com a sua vida e dizer para você que Deus quer você como servo. Deus quer você como um instrumento de bênção nas mãos dele em favor de outras pessoas. Vejam só isso. Vamos ver esses itens? Era uma oportunidade, era a hora certa, ela poderia fazer alguma coisa, ela assumiu aquilo como uma missão para ela, e Deus poderia intervir naquele gesto dela, e foi exatamente o que Deus fez. Continue olhando para essa lista. Qual a maior lição que você gostaria de tirar desta história? E que você precisa tornar prática na sua vida? Escolha 1 ou 2 itens dessa lista.
Talvez a pergunta podia ser um pouco diferente. Que atitude dessas você mais precisa na sua vida cristã? Você como crente, como filho de Deus, como uma pessoa que carrega na sua vida a bênção do Evangelho, a bênção do poder de Deus, a presença do Espírito Santo, a sabedoria da palavra de Deus. Que atitude dessas está faltando na sua vida, o que você precisa desenvolver mais? Pense sobre isso. Nós não estamos pregando isso só para vocês conhecerem essas mulheres anônimas e improváveis. Nós estamos pregando para mexer com a sua vida. Você acha que não pode fazer nada? Talvez aquela mulher achasse também. Parece uma situação meio esdrúxula. Está quase todo mundo morrendo. Você vai abraçar a sua família e vai fazer uma reunião de oração. Mas aquela mulher viu uma oportunidade. Eu preciso aprender muito com isso. Eu não percebo, muitas vezes, as oportunidades que Deus coloca diante de mim. Quantas vezes eu digo isso com vergonha e com pedido de perdão diante de Deus. Quantas vezes eu passei na frente de uma pessoa chorando e não percebi, nem percebi que ela estava chorando. Quantas vezes eu estava do lado de uma pessoa triste e não percebi que eu podia ser instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Agora eu tenho um último desafio para vocês. Uma ilustração, na verdade, mas é um desafio. De um certo modo, todos nós somos anônimos e improváveis. Nós não vamos, provavelmente, salvar o mundo. O Brasil está numa situação bem parecida com a época de Juízes. Acho que a gente tem que orar muito pelo Brasil. Eu estou orando, estou pedindo para que Deus derrame justiça nesse país. Sobre todos nós, a começar por mim. Justiça. Misericórdia também. Mas nós estamos ansiando por um país mais justo, com leis justas, juízes justos. Vocês estão vendo todos esses quadros. Olhem essas mulheres. Mulheres mais idosas, mulheres mais jovens, algumas negras, algumas brancas, algumas que parecem orientais, outras parecem semitas, olhos grandes, olhos pequenos. Nenhum de nós sabe sequer o nome de qualquer uma dessas mulheres, anônimas. Eu queria dizer para cada um de vocês hoje que Deus tem um quadro só para você. Tem um quadro que tem o seu nome. João capítulo 10 diz que é assim que Jesus nos conhece. As ovelhas ouvem a sua voz. Capítulo 10, versículo 3. Ouvem a sua voz e chama pelo nome e as traz para fora.
Você não é anônimo para Deus. Deus conhece você pelo nome e até pelos fios de cabelo. E Deus tem uma moldura para você. O que falta nessa moldura é a sua foto. A moldura é de Deus. Ele vai criar essa moldura na sua vida. Mas você precisa pôr o seu rosto aqui. Você precisa pôr a sua identidade. Você precisa pôr o seu coração aqui. Você precisa estar na galeria de Deus, como essas mulheres anônimas e improváveis estão. A pergunta é se você está disposto a colocar a sua vida no quadro que tem o seu nome. Vamos orar. Senhor Jesus, que impressionante a vida desta mulher. Uma mulher sem qualquer outra importância, de quem não sabemos nada. Mas estamos aqui, milhares de anos depois, lembrando dela, do que ela fez e do exemplo que ela nos deixou. Senhor, cada um de nós tem uma moldura com o seu nome escrito. Nós precisamos colocar o nosso rosto nesta moldura e dizer como disse Isaías, o Senhor: eis-me aqui, Senhor, sou eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor está precisando de alguém, eu estou aqui. Usa-me a mim, envia-me a mim, faça da minha vida uma bênção para qualquer pessoa que esteja ao meu redor. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe.